representado pela força física, truculência e prepotência que relegou a mulher ao posto de inferioridade, estará sendo terapeutizado pela psicologia sideral. Eis a primeira lição que será aprendida pelos homens. Aqueles de vós que souberem apreciar o amanhecer de um novo milênio, verão quanto será importante o desabrochar da alma feminina para o benefício de toda a humanidade. Pergunta 16. Com o crescente despertar do ser humano para o caminho da espiritualização, qual seria o principal aspecto a ser melhor gerido pelo homem? Ramatiz, anunciamos o reencarne de espíritos que submeter-se-ão aos ajustes do psiquismo, cuja intensidade vos lembrarão as corredeiras de um rio caudaloso. Isto pedirá da humanidade certa reeducação de toda uma gama de comportamentos e crenças. Numa verdadeira busca por si mesmo deve o terrícola conscientizar-se de maneira honesta da presença de seus potenciais e limitações. Este é o primeiro passo. Pois os desequilíbrios só ocorrem porque as susceptibilidades são ignoradas em detrimento dos anseios mais viscerais ainda tão fortes em seu âmago. Na busca pelo posicionamento social, em qualquer segmento, ignora o terrícola suas próprias vulnerabilidades, supervalorizando, por outro lado, seus potenciais. Esta combinação precisa apenas de um simples descuido para arruinar uma criatura, tornando-a vítima de si própria. Somente uma busca sincera e comprometida poderá esclarecer a humanidade, sedenta por libertação. Podeis observar que a mulher já está em busca do esclarecimento que possa abrandar certas distorções das vidraças pelas quais o indivíduo enxerga o mundo. E esta faxina chega em boa hora, num momento em que a humanidade possui à disposição diversos caminhos terapêuticos para o descobrimento não somente de seu psiquismo mas também de sua alma como um todo. O almejado esclarecimento está próximo. Pergunta 17. Quereis dizer que os espíritos reencarnantes estão trazendo para o circuito da vida problemas mais intensos? Ramatiz, permita-vos corrigir, não serão problemas e sim tarefas, metas a serem atingidas. A capacidade de exigência que trarão estes espíritos cobrará de vós, já encarnados, uma adaptação de valores e costumes dentro de uma postura reta sob todos os aspectos. A palmatória, eficaz instrumento em vossos tempos, cederá espaço para um afiado diálogo embasado no que é feito e não no que é dito. O exemplo de vida será o melhor método de educação. Trarão, por outro lado, a incumbência de ajustar as energias do espírito, geradoras da doença. A sutilização daquilo que entendeis por resgate kármico através dos desajustes genéticos moverá agora as correntes energéticas que emprestarão ao pensamento e emoções intensidades nunca antes experimentadas. Já vos dissemos alhures que a transcendência dos problemas físicos trará uma acentuada gama de distúrbios psíquicos, fazendo vossa ciência dar novo salto a caminho da cura. Isto invariavelmente fará o terrícola cair em si valorizando tudo aquilo que liberte da alma através de seus pensamentos e descobrindo dispositivos sensório-intuitivos que escapam aos 5 sentidos físicos. A experimentação mais intensa destes novos sentidos extrafísicos lhe assombrarão a consciência forçando-lhe a aceitar o que infelizmente à luz de vossos dias ainda é ignorado. A força que o psiquismo representa na formação do organismo humano e em sua obrigatória manutenção até que a necessidade encarnatória tenha se esgotado por completo é a mesma que constrói todos os mundos habitáveis ou inóspitos em qualquer parte do universo. E por isto, o aprendizado de importante lição se faz tão urgente quanto necessário. Pergunta 18. E por que o papel da mulher se distingue do homem? Ramatiz. Porque o estágio pré-encarnatório, concepção, vida intrauterina e todas as etapas posteriores vividas por um indivíduo têm a íntima participação de sua mãe. Seria possível imaginar quantas mulheres grávidas há no planeta ou quantas mulheres cumprirão este desiderato pelos próximos 30 anos? É também por isto as atenções se voltam para a mulher.
porque ela possui todas as condições de preparar o psiquismo de um reencarnante no silêncio de sua alma, provendo-lhe de todos os conceitos afetivos dos quais dispor, e ampliando isto, poderá melhorar ainda mais a qualidade de sua gravidez, haja visto que homens e mulheres nascem de uma mulher. Pergunta 19. No caso das fertilizações in vitro ou através das clonagens, isto não comprometeria esta função que a mulher desempenhará segundo vossas explanações? Ramatiz, cabe-vos lembrar que as experiências realizadas por vossos cientistas, por mais eficazes que sejam os resultados, ainda assim necessita o espírito reencarnante de algumas soluções caso seu mergulho ao plano físico se dê de forma artificial. Este processo é muito bem contornado pela espiritualidade no sentido de prover o reencarnante dos estímulos de afeto que lhe são necessários nas etapas em que vossos cientistas burlam os trâmites do grande laboratório da vida, promovendo células embrionárias em seus tubos de ensaio. Para um melhor aprofundamento, estudaremos este tema em capítulo específico. Pergunta 20. Para o caso do exercício feminino em funções antes ocupadas somente por homens, poderia nos fazer alguma previsão no que tange as características e particularidades desta transição? Ramatiz, é importante lembrar que a mulher, embora possua sensibilidade acurada, consegue utilizar as mesmas ferramentas disponíveis para os homens. Entretanto, é seu toque pessoal que fará a grande diferença. Vejamos alguns exemplos. A mulher possui uma visão mais duradoura dos relacionamentos afetivos. Seus planejamentos são calcados em relações a longo prazo. É natural que isto ocorra. Do contrário, jamais conseguiria exercer o papel da maternidade, que exige renúncia de si própria em detrimento de um ser humano que recém chegou em vosso planeta e que necessita ser amparado durante alguns anos. Sua paciência e capacidade para lapidar a pedra mais embrutecida lhe empresta maior habilidade em lidar com responsabilidades que envolvam o futuro das pessoas e da sociedade. Por sua vez, o homem é bem mais imediatista e quase que incapaz de pensar além de seus desejos mais atávicos. Relaciona-se puramente com a aparência enquanto a mulher consegue enxergar a essência das coisas e nela se apegar. No campo dos negócios e algumas áreas como as leis, a mulher ainda busca seu amadurecimento porque não possui nem tampouco possuirá a astúcia masculina que ignora certas qualidades necessárias para uma verdadeira evolução. Os homens são mais perspicazes porque simplesmente descartam certos escrúpulos, tornando o mundo dos negócios, político e de leis algo relativamente perigoso. Trata-se de uma mistura nociva que envenena os sensíveis tecidos e mecanismos perispiríticos. E a mulher, bem mais sensível a estas lesões, sofrerá consequências desastrosas se não observar que sua gestão deve ser livre de certos artifícios criados pelos homens. Pergunta 21. Mas isto não imputa ao homem um estigma de desonesto? Ramatiz, não. Apenas serve de aviso para todas as mulheres que quiserem seguir à risca os métodos característicos da personalidade masculina estarão repetindo os mesmos equívocos de seus polos inversos. Não deveis levar isto como algo pejorativo porque há homens honestos e desonestos assim como as mulheres dividem espaço entre essas duas classes. Entretanto, o que vos queremos afirmar é que as características verdadeiramente femininas, que lhes vertem da alma, tornam a mulher amorosa, misericordiosa, educadora, hábil conselheira e apaziguadora. A humanidade que vemos hoje, punitiva, rancorosa, negativamente competitiva, mesquinha e impiedosa possui características masculinas. E isto não fomos nós quem inventamos, mas a necessidade do terrícola em evoluir em todos os sentidos, até mesmo no mundo de César, lhe fez seguir por este caminho, desenvolvendo atributos cujas características, longe de serem questionadas como desastrosas, muito bem lhe servirão como método educativo, ainda que lhe seja cobrado alto preço. Apenas,
O surgimento da mulher no cenário deste milênio tornará este caminho mais florido e livre de certos grilhões. Pergunta 22. Vemos que certas funções de exclusividade masculina, quando ocupadas por mulheres, as tornam de certa forma masculinizadas. Como explicar esta realidade? Ramatiz. Primeiramente, cabe-vos esclarecer de que não há exclusivismo em lugar algum deste orbe. Vós é que condicionastes estes pendores arvorando-vos do direito de exercício de certas profissões. Apenas, a inadequação pode constituir um fator que limite as opções de trabalho. Não se pode exigir que uma mulher trabalhe na estiva com a desenvoltura masculina. No ofício de certas profissões é muito natural que haja uma adaptação fazendo com que certos trejeitos surjam de imediato, se estes forem necessários para o exercício de alguma função atribuída ao sexo oposto. Isto é simples de ser entendido. Estando o espírito na ciranda da reencarnação, se na encarnação em vigência necessitar de atributos característicos do sexo oposto, seu psiquismo haverá de localizar nos porões da alma, se preciso for, indícios de encarnações que tenha vivido naquele sexo. Há uma segunda e mais concreta hipótese. Por exemplo, se uma mulher vier exercer alguma função de exclusividade masculina, faltando-lhe o modelo adequado, invariavelmente executará aquele do qual dispõe, passando a adotar exemplos fornecidos pelos homens que exercem sua função. Se trata da forma mais simples de aprendizado, observar. Entendemos que é comum as mulheres copiarem os homens e vice-versa, na falta de um modelo mais adequado. Mas com o passar do tempo, tendo adquirido experiência em funções opostas, tanto o homem quanto a mulher poderão dar toques característicos para estas funções, impetrando-lhes o próprio testemunho, sem que com isto a mulher se torne masculinizado e o homem, feminilizado. Pergunta 23. Isto não tornaria o mundo mais competitivo e provocaria uma rivalidade entre homem e mulher? Ramatiz. Num primeiro instante é bem possível que isto ocorra, porque o homem sentirá estar perdendo uma posição que julga importante. O desapego, necessário a todos os seres em evolução, desempenhará seu papel, tornando o homem bem mais acessível e plenamente qualificado para entender a mulher em pé de igualdade, preservadas as características e a natureza de cada um. Pergunta 24. E quanto às dificuldades da vida moderna, em que a mulher acumula funções como profissional, mãe, esposa, dona de casa e ainda tenta encontrar um tempo para si? Seria possível o exercício de todas estas funções sem que gerasse o caos no psiquismo feminino? Ramatiz. Em todas as épocas da humanidade a mulher sempre possuía uma característica multifuncional. Exerceu várias funções. Entretanto, pertencia ao homem a função de se afastar do lar por mais tempo, em viagens de negócios, na busca pelo alimento distante, dentre outras necessidades do ser humano. A realidade de que a mulher, apesar de possuir muito mais atributos, porém estabelecer uma distância muito menor do lar, emprestou uma ideia totalmente errônea de que o homem é superior em seus atributos funcionais. Nas guerras, quando os homens empunhavam armas para lutar durante meses a fio, ausentes em seus lares, as mulheres utilizavam uma arma bem mais aguda, porém sem necessitar ferir nenhuma criatura. A coragem com que defendiam seus lares de todos os oportunismos provocados pelas guerras tornavam-nas guerreiras de fibra cuja estirpe o mais bravo soldado seria incapaz de alcançar. Se os homens lutavam para matar outros homens, as mulheres lutavam para garantir a própria sobrevivência dos seus. E a grandeza de um ser humano não se mostra pela capacidade de aniquilar, mas pela vontade de sobreviver. Isso ocorre em vosso tempo, nestes momentos tão difíceis em que a sobrevivência se faz imprescindível. Como podeis ver, a mulher sempre desempenhou vários papéis e não será neste momento que sucumbirá, diante de todas as facilidades que vossa tecnologia proporciona. Pergunta 25.
Mas as guerras não são necessárias para que seja proporcionado um resgate kármico de grandes massas da população. Ramatiz, não entraremos no mérito das guerras e sim nos méritos da mulher. Pergunta 26. Cabendo à mulher o papel da gravidez, quais seriam os pontos mais importantes a serem observados neste sentido? Ramatiz, diante de tantos espíritos necessitados das oportunidades cedidas pela reencarnação, vemos uma avalanche de situações diversas, desde aquelas cujo planejamento quererá estruturar uma bela família até as indesejáveis e traumáticas experiências sexuais que culminam numa gravidez. Embora estas situações provoquem alegrias ou traumas, não é certo que uma gravidez desejada e bem planejada possa garantir a vinda de um ser humano em condições razoáveis. Outros sim, grandes almas aceitam a dura prova de uma gravidez provocada pelo estupro por questões às quais não se pode julgar, simplesmente porque não fazemos a menor ideia das necessidades evolutivas daquele ser reencarnante. Lógico, dependendo da situação em que uma gravidez ocorre, terá de suportar a mulher situações difíceis. A hipocrisia e atrevimento humanos que adoram jogar pedra em telhado alheios sem se aperceber que seu telhado é de vidro podem provocar feridas bastante doloridas. Cabe lembrar que o conjunto de experiências vivenciadas tanto pela mãe quanto pelo filho que traz em seu ventre se constituem na matriz que moldará o psiquismo do reencarnante sob condições bastante difíceis de serem definidas, porque sua individualidade provocará uma série de reações intrínsecas de defesa, proteção e mesmo aquelas de caráter mais traumático. Pergunta 27. Haveria alguma lógica em afirmarmos que uma gravidez tumultuada pode deixar sequelas no futuro reencarnante? Ramatiz, primeiramente é necessário definir o que se entende por gravidez tumultuada. Há várias condições para se entender isto. Se o ambiente em que se vive a mulher grávida for hostil, se a gravidez for desejada, se a futura mãe possui instabilidade emocional desde antes da gravidez, se ela consegue se comportar de forma equilibrada quando em sintonia com o psiquismo do filho que carrega em seu ventre, dentre outros fatores de igual importância. O papel de uma mulher devidamente conscientizada não furtará quaisquer oportunidades ou necessidades de seus filhos. Estes necessitam da dose exata de emoção e condicionamento psíquico fornecido por sua mãe para que molde toda a sua estrutura emocional a fim de que se desenvolvam de acordo com os ditames reencarnatórios. Passados alguns anos após o nascimento de um indivíduo, é necessário que este identifique em seu interior aquilo que faz parte de sua complexa estrutura psíquica e aquilo que lhe foi emprestado, para efeito de adequação de seu próprio psiquismo. Pois que muitos sentimentos que traz acondicionado em seu interior lhe foram enxertados, constituindo uma verdadeira mutação psíquica, conteúdos oriundos de seus pais ou parentes mais próximos, que conviveram com sua mãe no período da gravidez. Pergunta 28. Quereis dizer que existe uma verdadeira heterogeneia psíquica, originária de várias vertentes? Ramatiz, sem sombra de dúvidas. Isto porque o ser humano, independentemente de seu estado vibratório, se no mundo espiritual ou físico, é perfeitamente capaz de absorver com grande capacidade tudo o que se lhe rodeia. Perceber, entretanto, é mais difícil estando na matéria, haja visto a densidade vibracional a qual se encontra mergulhado o espírito. Não são os atos feitos que marcam o psiquismo de uma criança, por exemplo, mas os atos pensados e sentidos. Estes rodam livres pelos universos dos pensamentos das emoções, dimensões acessíveis a todos nós. Embora isto não seja percebido de forma consciente, como que numa lição escolar, por exemplo, ficam estes conteúdos guardados no inconsciente do indivíduo e paulatinamente lhe são repassados na medida em que houver uma sedimentação e amadurecimento. Pergunta 29. É assombroso pensar que a interatividade que nós seres humanos possuímos é bastante intensa. Qual proveito o espírito reencarnante poderia obter desta interação psíquica?
Ramatiz, esta interação é necessária para que haja um condicionamento por parte dos espíritos envolvidos na situação kármica do reencarnante, estejam no mundo espiritual ou encarnados. Este processo cria um ambiente de afinização vibratória que se estabelece aos poucos e gradativamente se intensifica, fazendo com que o grau de tolerância do reencarnante seja ampliado. Imagine que este processo provoca um certo acomodamento vibracional em que o espírito, apesar de em muitos casos possuir incompatibilidade de gênios, antipatia, antagonismo ou qualquer outro sintoma que indique serem os seus familiares desafetos do passado, ainda assim estará sendo condicionado a viver neste ambiente, cujo propósito não é mais do que fazer-lhe crescer. Consequentemente suportará melhor os desafios e vigores da evolução. Para que isto ocorra, em boa parte das vezes o espírito que irá reencarnar é sintonizado com sua futura família meses e até anos antes de seu reencarne para que todas as partes envolvidas no ajuste kármico segundo os trâmites da organização sideral recebam um condicionamento psíquico necessário. Este processo facilita em muito todos os procedimentos finais decorrentes dos métodos conceptivos, sejam quais forem. Pergunta 30. Não seria contrário à lei de afinidade vibratória? Pois entendemos que seres de incompatibilidade vibracional não conseguiriam viver num mesmo patamar de evolução. Como explicar isto? Ramatiz. Não se pode exigir que o mais trevoso espírito possua afinidade vibratória com o anjo luminar. Entretanto, ambos possuem canais de comunicação entre si. No primeiro caso, do espírito trevoso, esta possibilidade de comunicação com o anjo se dará pela necessidade e anseio em libertar-se do sofrimento. Já o anjo, pela natural vibração de amor que irradia para este outro irmão necessitado. Ambos os casos são consolidados pela vontade de cada um em atingir seus objetivos. Afirmamos que a fé ativa da qual o Cristo Jesus vos falou, aquela cuja vontade de querer é mais forte que qualquer coisa vos leva a criar um mundo perfeitamente habitável no lodaçal mais inóspito dos umbrais astralinos. Ainda que a compatibilidade vibratória seja uma lei cósmica, podemos, no próximo segundo, abrir as portas para o processo de afinização cuja sedimentação poderá levar vários milênios, mas que indubitavelmente já teve seu início. E isto é o que mais importa. Pergunta 31. Já que mencionaste sobre a importância do pontapé inicial rumo à minimização de nossas diferenças, o que ocorreria se esta caminhada fosse interrompida? Voltaríamos ao ponto zero? Ramatiz, desde que fomos lançados do seio do Criador, não há possibilidades em retornar ao ponto zero de nossa evolução. Para iniciar a evolução é necessário apenas a simples vontade. Para continuá-la é preciso comprometimento. Caso falte ao terrícola um destes dois requisitos, terá toda a eternidade para conquistá-los. Pergunta 32. E por que o comprometimento? Ramatiz, porque é dele que nos servimos nos momentos mais difíceis em que desejamos abandonar nossa caminhada. Sabendo que estamos comprometidos com uma causa sublime, nossa própria evolução, não há como seguir outro caminho diferente, porque cada qual invariavelmente necessita cuidar de seu próprio amadurecimento evolutivo e espiritual. Então, comprometer-se consigo mesmo é a tarefa mais árdua e a mais compensadora. Este exemplo vos queremos passar através da síntese do psiquismo feminino. O comprometimento da mulher diante de várias das tarefas confiadas ao terrícola corrobora a ideia de que a humanidade alcançará a sua libertação quando aprender o que é dar de si para o autêntico benefício do outro. E este comportamento, ainda que em alguns casos seja tímido, existe em abundância na alma feminina. As colônias de repovoamento. Pergunta 33. O que terias vós a nos dizer sobre as colônias de repovoamento? Ramatiz, as colônias de repovoamento consistem numa espécie de desembocadouro por onde verdadeiras legiões de indivíduos em fase de transição passam. Como um portal de duas vias,
permite o acesso aos dois planos, corpóreo e incorpóreo. Servem-se das colônias de repovoamento duas classes de espíritos, aqueles que deverão reencarnar num período imediato, e aqueles cujo plano de desencarne já se encontra em andamento. Pergunta 34. Estas colônias funcionam como estruturas sociais semelhantes ao que temos aqui no planeta Terra ou possuem características diferentes? Ramatiz. Embora a estrutura social seja similar à vossa, entretanto há aspectos que precisamos levar em consideração desde já a fim de evitar possíveis confusões em relação ao que já temos explicado em outras obras. Cabe lembrar que tanto a metrópole do Grande Coração quanto nosso lar, esta última descrita na obra título, psicografada pelo nosso nobre irmão Francisco Cândido Xavier, sob a supervisão de André Luiz, foram construídas com propósitos um tanto diferentes, muito embora possuam, em sua estrutura, edificações as quais também estão presentes nas colônias de repovoamento. Há milhares de outras colônias espalhadas nas mais variadas longitudes de vosso planeta. Pois não há nenhuma cidade, ainda que um vilarejo, a ficar sem assistência do alto. E estas colônias, em sua maioria são habitadas pelos antigos moradores das cidades as quais servem-lhe de suporte, de modo que ao desencarnar, nenhum indivíduo ver-se-á em terras desconhecidas, ainda que tenha praticado atos incompatíveis com os ensinamentos do Cristo. Pergunta 35. Qual a principal função de uma colônia de repovoamento? Ramatiz. No momento em que um indivíduo conclui sua proposta reencarnatória, ou seja, no instante em que ele finaliza os desafios a serem superados e as metas a serem alcançadas na encarnação que deverá entrar em vigência, de acordo com estas características, será escolhido uma série de itens os quais deverá se adaptar antes que reencarne. Dentre estes itens se encontram a base familiar, o local geográfico, a estrutura social e outras questões que lhe permitam o melhor aproveitamento de sua existência corpórea. A adaptação de um espírito reencarnante pode levar alguns anos, dependendo do grau de dificuldade da encarnação a ser vivida. Visando minimizar os efeitos negativos causados pelas dificuldades de adaptação, há instituições especializadas em organização familiar, orientação vocacional, suporte a espíritos com reincidência em drogadição, suicídio e abusos morais dos mais diversos. É como se fosse um grande acampamento construído às margens do local onde ocorrerá um grande evento, seja ele festivo ou belicoso, cujos propósitos consistem na orientação e devido suporte segundo as necessidades que forem surgindo. Foi a maneira com a qual os engenheiros siderais encontraram para ministrar a lição mais adequada conforme o despertar do aprendiz. Mesmo após ter reencarnado, é facultado ao indivíduo, pelo desprendimento espiritual, visitas periódicas à sua colônia de origem a fim de rever alguns itens constantes na proposta encarnatória, ou mesmo para participar de algum tipo de treinamento específico. Pergunta 36. Isto significa que numa única existência pode haver vários ajustes e reconsiderações no tocante à trajetória do indivíduo ante sua encarnação? Ramatiz. Sem sombra de dúvidas. Visando um melhor aproveitamento, sempre que uma ideia ou caminho se mostre eficaz, é possível potencializá-la caso o indivíduo se mostre receptivo mesmo à lição mais difícil, ou aumentar o grau de complexidade caso o indivíduo persista em renitir ante um apego ou mau hábito que precise ser abolido de seu comportamento. Na certeza de que uma encarnação precisa ser maximizada, não se pode simplesmente entregar ao indivíduo um manual de sobrevivência e deixá-lo entregue a si próprio. É necessário rever com ele cada passo que foi dado bem como avaliar, segundo os erros e acertos, qual a melhor estratégia que norteará o aproveitamento das próximas lições encarnatórias. E nesta caminhada, apesar de o terrícola sofrer de solidão, entretanto está acompanhado o tempo todo, tanto pelos bons, que lhe desejam e auxiliam em sua caminhada, quanto por aqueles que estão desencontrados de seu caminho.
E nesta caminhada rumo à evolução, ajudamos uns aos outros. Pergunta 37. Esgotando os recursos terapêuticos da matéria, tais como a medicina convencional ou a alternativa e as terapias da psique, é neste momento que entram em ação as equipes residentes em tais colônias. Ramatiz. Não necessariamente. Apesar do terrícola não perceber, estes dois mundos estão em profunda sintonia de modo que o médico, no ato de uma delicada cirurgia, está sob a orientação de outro especialista em anatomofisiologia e patologia da alma. Um tratamento, seja ele para o corpo ou psiquismo, é feito de maneira simultânea. E as resoluções tomadas tanto no mundo físico quanto espiritual são intermediárias umas das outras, embora nem sempre os resultados tragam ao indivíduo a cura almejada. Quanto à vossa pergunta, vos dizemos que não é necessário esperar que se esgotem os recursos para somente depois o mundo invisível entrar em ação. Desde o primeiro momento em que o indivíduo volve à matéria, estará sob a tutela de uma verdadeira equipe de cuidadores. Pergunta 38. Haveria outra característica sui generis que determinasse de uma vez por todas a diferença entre uma colônia como a metrópole do Grande Coração e uma colônia de repovoamento? Ramatiz. As características vibratórias diferenciam tais colônias. Enquanto as colônias superiores foram construídas de material mais leve, embora todos os elementos do cosmos são originários da mesma matriz, as colônias de repovoamento, por sua vez, são construídas a partir de um composto bioplásmico, que permeia os elementos do mundo físico com alguns elementos do mundo espiritual. Tal composição permite que um espírito, recém-vindo do mundo incorpóreo, sinta-se confortável por ali haver resquícios do mundo em que estava. E por outro lado, permite que o recém-desencarnado não seja arrebatado de imediato pela fluidez do mundo imaterial. Pois tanto um quanto o outro sofreria caso não houvesse a possibilidade de uma adaptação gradual. Pergunta 39. Na prática, qual benefício experimentaria, por exemplo, um indivíduo em fase de reencarnação? Ramatiz. Tais colônias funcionam como que uma espécie de câmara de condicionamento vibratório. Desta forma é possível que um espírito, acostumado às vibrações do mundo incorpóreo, tenha seu padrão vibratório rebaixado aos poucos, até que se aproxime de uma condição que lhe permita mergulhar na matéria. Este processo é acompanhado com todos os rigores estabelecidos pelos engenheiros siderais a fim de que o acondicionamento do espírito no embrião se processe de maneira perfeita. Não há como ocorrer o fenômeno da vinculação espírito-embrionária sem que haja uma adaptação razoável entre aqueles que já estão na matéria, no caso, os familiares diretos, pais, irmãos e conviveres, e o espírito reencarnante. Pois ambos os lados precisam estar o máximo possível adaptados. Pergunta 40. E após o desencarne de um indivíduo, o que lhe aconteceria? Ramatiz. Precisamos levar em consideração que nosso objetivo não é discutir as questões morais da desencarnação, mas sim, informar como é feita a adaptação vibratória do mundo físico para o invisível e vice-versa. Quando se processa a desencarnação, transcorrido o tempo em que necessite o indivíduo expurgar toxinas perispirituais geradas alhures, noutras encarnações ou mesmo na encarnação recentemente extinta, é necessário que se processe uma adaptação vibratória gradual. Pois o recém-desencarnado costuma manter-se nas densas energias do mundo corpóreo por um tempo que obedece à sua condição evolutiva. Isto significa que vários irmãos permanecem por anos a fio envoltos em fluidos corpóreos até que estes se extingam ou, noutros casos, até que as hostes do bem os auxiliem. E neste caso as colônias de repovoamento funcionam como uma espécie de quintal dos fundos, onde batemos a poeira da roupa antes de entrarmos em casa. Pergunta 41. E no caso dos espíritos que ficam vagando por aí, sem rumo definido? Ramatiz. Há um engano que precisa ser desfeito quanto aos espíritos que vagam sem rumo. Primeiro,
que até mesmo um mendigo ou andarilho, que não encontra um papel em vossa sociedade, ainda que esta não saiba o que fazer com ele, não significa que ele não esteja indo em alguma direção. O que para vós significa vogar sem rumo, para ele significa estar indo numa direção a qual a maioria dos outros não está seguindo. Tendes como exemplo a ideia de que enquanto uma multidão evacua uma grande construção em chamas, os bombeiros seguem para lá, destemidos do que irão encontrar. São criaturas indo à direção de algo que a maioria de vós está fugindo a fim de que escapeis da morte. Seriam os bombeiros considerados suicidas por querer enfrentar a morte de perto a fim de debelarem as chamas que consomem tal edificação? Não podemos assim considerar um indivíduo só porque ele segue um caminho contrário ao nosso, ou mesmo porque achamos que este caminho é errado. De igual forma, não podemos dizer qual o caminho certo. Cada um encontra sua própria saída, muito embora possamos contar com os espíritos superiores, que sempre nos apontam caminhos mais fáceis. E depois, muitos dos espíritos que pensais estarem vagando, não estão mais do que se adaptando ao mundo incorpóreo, e como já vos dissemos, estão se libertando dos fluidos grosseiros característicos do mundo corporal, situação que pode levar alguns dias ou mesmo anos, repetimos, de acordo com as características evolutivas de cada um. Pergunta 42. Tal explicação nos fez lembrar daqueles espíritos que são encaminhados nos trabalhos mediúnicos, mas que por alguma razão, dias depois retornam ao lugar onde foram anteriormente encontrados. O que dizer sobre isso? Ramatiz. Vários grupos, olvidados das condições as quais permitem um espírito transitar ou não em determinadas regiões do mundo espiritual, acabam crendo que não fizeram um trabalho de evangelização adequada. Pois mesmo após terem encaminhado algum irmão sofredor para os hospitais astralinos, este, depois de algum tempo tende a retornar. Pensam então que o encaminhamento não foi processado. Não se pode, mesmo após verdadeira conversa fraterna e profunda harmonização perispiritual, simplesmente desejar que nossos irmãos permaneçam aquietados em hospitais do mundo espiritual. São almas inquietas, atormentadas pelos mais diversos sentimentos os quais não podeis imaginar. Basta dizer que muitos dos tormentos surgem quando descobrem que da morte não puderam escapar. A consciência de terem deixado para trás uma família, sonhos, objetivos não alcançados, problemas não resolvidos e uma gama de outras coisas, os põe aflitos de forma que passam a ser confundidos com criaturas infernais. A simples condição de serem temporários habitantes destas colônias de repovoamento, lhes permite, enquanto seres em fase de adaptação, transitarem por aí, embora devidamente acompanhados, a ponto de sua presença ser percebida pelos familiares, que infelizes com a morte de seu ente querido, acabam por trazê-lo ao limiar da matéria. Por sua vez, o desencarnado também se sente confortado, pois está ali, próximo aos que lhe são caros, mas que permaneceram no mundo corpóreo. E por estarem as colônias de repovoamento em meio àquilo que se convencionou chamar fronteira entre a vida e a morte, na verdade ali não há fronteira entre um mundo e outro. Pergunta 43. Qual a postura que devemos adotar diante uma situação dessas, em que um desencarnado, ainda que familiar, seja encontrado no seio de sua família? Ramatiz. Sempre que encontrardes alguém necessitando amparo, não há nada mais poderoso que o esclarecimento. É pouco provável que, mesmo apegado, alguém queira prejudicar alguém que lhe tenha prestado algum tipo de benefício ao longo de sua caminhada evolutiva. E quando a consciência lhe toma, haverá de modificar sua conduta. Entretanto, enquanto necessitar dos fluidos grosseiros da matéria, o indivíduo, ainda que em profundo sofrimento, permanecerá nestas colônias até que se adapte e finalmente ascenda para planos superiores. Pergunta 44. Poderá um indivíduo, após seu desencarne, permanecer nas colônias de repovoamento até que se processe um novo reencarne? Ramatiz.
Embora isto não seja possível, muitos irmãos, revoltados com o desencarne prematuro ou consequente de atos imprudentes ali permanecem, insistentes, à espera do tão almejado retorno à matéria. Entretanto, não é possível que um indivíduo retome os ditames reencarnatórios sem que lhe sejam preparados a maioria dos eventos os quais haverá de passar para fins de evolução. Pergunta 45. Uma vez desencarnados, o que vislumbraríamos numa colônia de repovoamento? Ramatiz. Seria possível verificar a existência de uma complexa organização a serviço do bem-estar terrícola, funcionando como que o último posto antes do mundo corpóreo. Lá se encontram equipes de atendimento pós-encarnação. Estas equipes assemelham em muito vossas maternidades, porém, se assim pudéssemos dizer, seria como que uma maternidade ao contrário, onde em vez de recepcionarem o bebê recém-nascido, recebem o recém-desencarnado. Para cada indivíduo que parte ao mundo corpóreo ou que de lá retorna, há uma espécie de prontuário no qual constam todas as características a serem observadas pela equipe que realizará o trabalho. Neste prontuário é possível obter informações bastante abrangentes, como que numa espécie de manual de emergência. Muitos dos recém-desencarnados, após serem recepcionados, não possuindo condições vibratórias que lhe permitam ali ficar, são conduzidos até alguma região dos umbrais astralinos a fim de que o expurgo de seus fluidos tóxicos seja concluído. É preciso lembrar que os umbrais, cuja má reputação nos remete à ideia de que lá reside toda a escória da humanidade, e mesmo criaturas sequiosas de ódio e vingança, não é mais do que um complexo condomínio onde temporariamente residem nossos infelizes irmãos, ainda ligados aos mais variados vícios e inferioridades, mas que um dia haverão de ascender aos planos mais altos. Psiquismo materno e psiquismo fetal. Pergunta 46. Sabemos ser possível a influência materna, durante a gravidez, em relação ao bebê. Seria possível obtermos mais informações a este respeito? Ramatiz. Apesar da influência materna ser algo relativamente óbvio, ainda assim, muitos julgam que um simples feto em formação, e mesmo um apanhado de células, conforme se convencionou chamar, já possui um psiquismo formado e parcialmente amadurecido, ainda que não existam elementos para manifestação psicológica. É importante lembrar que este estado manifesto será temporário. Embora as etapas em que a concepção ocorre, provoquem uma espécie de adormecimento momentâneo no espírito, reduzindo assim, suas atividades psíquicas extrínsecas são fortemente bombardeadas, uma vez que há um contato íntimo entre psiquismos por parte da mãe e seu bebê. Em conjunto com este fenômeno, há os subprodutos de alguns núcleos do psiquismo fetal, trazidos de existências pregressas, que sofrerão reajustes na encarnação que inicia. Estes reajustes serão bem mais intensos durante o período da gestação. Estes subprodutos agregam uma série de sentimentos comuns, do tipo raiva, incerteza sobre o futuro, renitência e rebeldia em relação à proposta encarnatória, dentre outras manifestações, além, é claro, de todo o modelo comportamental que será utilizado pelo espírito reencarnante. Embora este esquema de personalidade esteja em manifesto, face à limitação geral, imposta à vida intrauterina, ainda assim esta criatura não deixa de sentir e irradiar suas próprias emoções, tornando-o alvo direto o psiquismo materno, que as absorve como uma parede acústica. Pergunta 47. Quem exerce maior influência? Ramatiz. Isto varia de acordo com as circunstâncias e a intensidade com que o psiquismo de ambos irradia determinadas emoções. Pergunta 48. Seria o caso das transformações emocionais que a mulher sofre durante a gravidez? Ramatiz. Sim. Em muitos casos, o psiquismo do espírito reencarnante impõe tamanha influência, tornando possível que a mãe se comporte durante a gravidez conforme ele se comportará após o seu nascimento.
Costumamos observar que muitas mulheres grávidas sentem desejos ou manifestam certas esquisitices, e que isto poderá ficar impresso no comportamento de seus filhos. A grande verdade é que seus filhos, carregados no ventre, já estão mostrando certas predisposições e gostos pessoais. É importante lembrar que a mãe também pode, por sua forte influência, ditar muitos comportamentos, no futuro, ao seu filho. Pois todas as influências a que se acham expostos o psiquismo de ambos, ou a experiência extrínseca, permanecerá indelevelmente gravado. Pergunta 49. Isto nos lembra dos desejos por certos tipos de alimentos, tidos pelas mulheres grávidas, e a ideia de que seus filhos poderiam nascer com alguma marca física ou mesmo, virem gostar destes alimentos. Isto é certo? Ramatiz, o certo nisto, é que a mulher, grávida, está sofrendo uma influência por parte de seu filho, que não consegue pedir verbalmente, mas vibra em seu psiquismo certos desejos ou vontades. E assim, diante da simbiose psíquica que ambos possuem, nada mais natural que a mãe sinta ao filho certos desejos, e tenha uma repentina mudança de hábitos alimentares. Pergunta 50. Existem relatos muito interessantes, que apontam uma intimidade singular entre mães e filhos. Haveria alguma explicação sobre isto? Ramatiz, além de que a mãe participa quase que totalmente na formação do corpo físico de seu filho, têm eles uma intimidade e sintonia a ponto de um captar as angústias do outro a longas distâncias, e, mesmo após o desencarne de um ou outro, as correntes mentais percorrem grandes distâncias num tempo assustadoramente diminuto, e, pela ligação que possuem, ainda que não percebam isto, a simples angústia de um filho pode ser percebida de imediato, pela mãe. Pergunta 51. Poderia nos explicar como uma simples manifestação emocional encontra ressonância no psiquismo de ambos? Ramatiz, simplesmente porque durante os períodos de vida pré e intrauterina houve um complexo processo de sintonização, dando oportunidade para que tanto a futura mãe quanto o espírito reencarnante recolham impressões bastante íntimas um do outro. Mesmo após o nascimento do bebê, esta sintonia permanece, dando a impressão de que ambos, mãe e filho, possuem um radiotransmissor, permitindo uma espécie de monitoração em tempo integral. Pergunta 52. Este fenômeno ocorre em todos os casos, ou somente onde há maior sensibilidade psíquica? Ramatiz, embora sua percepção seja um tanto difícil, tal fenômeno ocorre invariavelmente em todos os casos. Pergunta 53. Seria esta a explicação para o fato de algumas mães pressentirem acontecimentos ruins aos filhos? Ramatiz, embora o perigo iminente possa não se consolidar como algum acidente ou coisa que o valha, é certo que algumas mães captam de maneira impressionante o estado emocional de seus filhos. Pergunta 54. Quando há uma espécie de confronto entre psiquismos, em que este evento seja algo desagradável, quais sintomas poderiam acarretar no futuro, após o término da gestação? Ramatiz, há uma gama de sintomas que, embora sejam evidentes, sua causa é pouco especulada. Atentai-vos aos sinais do recém-nascido que manifesta choro intenso, dia e noite, durante algumas semanas, e até mesmo meses. São fortes indícios de ansiedade e angústia recalcada durante os meses da gestação. Outros sintomas do tipo tristeza sem causa aparente, que toma quase que 100% das pessoas, podem estar sinalizando uma forte ressonância com o passado intrauterino. Há muitos outros sintomas. Pergunta 55. Seria possível aprofundar no caso dos recém-nascidos que choram durante meses, após uma gravidez tumultuada? Ramatiz, embora este assunto seja amplo, o comportamento emocional materno, em alguns casos, funciona como excitante para o feto. Imagineis um gato dentro de uma caixa, sendo sacudido por vós. As reações que ele tem ao sair desta caixa
são praticamente as mesmas que um feto sofre durante sua gestação, embora as reações sejam diferentes. Além disto, o choro intenso funciona como uma válvula de escape, onde uma série de toxinas psíquicas são desintegradas, toxinas estas fruto de uma gravidez tumultuada. Pergunta 56. Seria possível fornecer outro exemplo? Ramatiz, imagineis uma mulher grávida, vítima da drogadição. Além de provocar sérios transtornos congênitos, terá um filho de comportamento extremamente agitado, por conta de seu vício. Uma mulher aparentemente saudável, poderá ainda assim, gerar um filho agitado, ansioso, simplesmente porque muitas pessoas recalcam suas emoções e evitam com que elas apareçam. Entretanto, se o comportamento destas pessoas é razoavelmente equilibrado, ninguém pode mensurar o que se passa em seu mundo mental e emocional, exceto o bebê que carrega em seu ventre, e que somente após seu nascimento se haverá de saber a intensidade disto. Pergunta 57. Algumas pessoas submetidas à regressão de memória e a um rastreamento de vida intrauterina demonstraram não terem tido influência alguma de uma gravidez turbulenta e de risco. Como explicar este fato? Ramatiz, já vos dissemos que o assunto é amplo, e, por mais paradoxal que seja, há casos onde uma gravidez aparentemente normal, ainda assim invoque problemas comportamentais para o recém-nascido, durante a vida do espírito reencarnante. Por outro lado, uma gravidez de risco, rejeição materna, dentre outros aspectos, poderá não causar influência desastrosa alguma. A ausência de sintomas entendidos como desagradáveis nada significa, principalmente porque algumas correntes malsãs do psiquismo operam de forma traiçoeira e silenciosa. Pergunta 58. Não seria estranho atribuir às mães sintomas que os filhos manifestam? Ramatiz, lembrai-vos de que não estamos buscando culpados. Independentemente de ser a mãe um dos agentes nesta situação, estamos tratando de uma realidade. E como tal, propondo um estudo comprometido sobre este fenômeno. Assim, será possível educar os futuros pais, enquanto responsáveis pelos cidadãos que viverão neste terceiro milênio. Pergunta 59. Haveria alguma maneira de minimizar a ocorrência desta realidade? Ramatiz, já é possível constatar que o número de pessoas em busca do autoconhecimento é maior por parte do público feminino. E portanto, a minoração de casos como estes que vos relatamos será uma realidade em breve. Deste chamado, em que as mulheres respondem mais intensamente do que os homens, observamos o início de uma etapa em que as mães e mulheres ocuparão um papel especial em vossa sociedade. Pergunta 60. Existe a possibilidade de que o psiquismo paterno interage com o psiquismo do filho, embora ainda em estado fetal? Ramatiz, sim. Todavia, este contato será sempre intermediado pelo psiquismo da mãe, que cederá ao feto sua percepção física e emocional em relação ao futuro pai, e também em relação ao ambiente em que se encontram. O corpo da mãe, durante a etapa da gestação, é o corpo do filho. É também importante lembrar que o contato experimentado entre a mãe e o filho, durante a gestação, é muito mais intenso, e a participação do futuro pai, embora importante, não exerce tanta influência, se comparado à mãe. Fim.